A Miss Nogueira, né? Tudo bom, Miss Nogueira? É sua irmã? Não, a Miss Lê. A Miss Nascimento falou, não sei se você falou oi, porque eu tava com o som desativado. Oi. Oi, Miss Lê, tudo bom? Ah, agora o iPhone da Mariana, não sei, pode ser ela. Ela até tá aqui em casa. Eu acho que os pais, se quiserem, Miss Lê, podem se apresentar. Às vezes a gente fica, tem a Thalita tá aqui também. Olá, Thalita. Tânia. A hora que você falar pra gente começar. Oi, Tânia. Tudo bom, Tânia? Tudo bem? Tudo bem? Eu vou deixar minha câmera ligada que a gente vai pôr na TV aqui pra gente, tá? Que legal. Tá ótimo. Obrigada. A Pi dançando. Oi, Ana. A Maria tá por aí também. A Ana. Oi, Ana. Ah, é a Maria. Ah, é a Maria. Só tinha visto o cabelinho. É a Maria, né, amor? Oi, Mariana. Mariana, tudo bom? Olá. Aí, ó, eles são, tá todo mundo aqui em casa, então tá. Oi, Ana. Oi, Miss Puca. Tudo bem? Oi, Miss Val. Olá, Tudo bem? tudo certo. Tomando chá, Puca? Tá mutado o microfone, Dani. É. Tá meio friozinho aqui, Um chá de camomila para ver se abaixa a energia. mas já já a gente vai jantar, ó. Mas acho que você pode começar. A gente já deu aí 7 minutinhos, senão a gente acaba atrasando muito. É, e eu gosto de falar pouco, né? A maioria, todo mundo aqui já me conhece, sabe que eu gosto de falar bastante, então é bom a gente começar. Posso compartilhar a tela? Pode? Ah, você precisa permitir. Ah, eu preciso? Precisa. Ah, peraí que eu já faço uma coisinha já. Tá. Oh, obrigada. Vamos lá, então, pessoal. Opa, que o negócio que eu veio aqui para cima. Todo mundo tá vendo? Estamos. Sim. A apresentação. Então, boa noite, né? Para todo mundo que foi entrando, foi falando aí boa noite, mas às vezes não dá para ouvir direito. Então, boa noite a todos. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E o que eu vou apresentar para vocês, ele é fruto do meu trabalho de mestrado, que eu concluí esse ano, né? E por o trabalho de mestrado ser uma coisa muito teórica e tudo mais, eu fiz um recorte para apresentar aqui, para ficar uma coisa um pouco mais dinâmica, um pouco menos de teoria, mais do que eu encontrei,
mas de qualquer forma eu tenho que trazer um pouco de teoria, senão ia ficar muito perdido, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, tiver algum, não tá dando para entender direito, vocês podem parar e no final também eu vou deixar um tempo só para comentário, para dúvidas, mas se vocês sentirem que vai prejudicar o andamento, né? Ai, não entendi isso. Então, vocês podem erguer a mãozinha aí, que aí a gente, ou manda no chat, que aí eu paro um pouquinho, explico, vou vendo se ficou claro para todo mundo, tá bom? O meu projeto de mestrado, né, a minha dissertação, ela teve um nome um pouquinho diferente, mas como eu não ia abordar tudo, eu coloquei aqui para a gente o cenário da formação de professores para o ensino bilíngue português e inglês no estado de São Paulo. No trabalho total, eu foquei muito nos saberes necessários. E aqui, como eu não trouxe muita teoria, eu vou te apresentar mais nos resultados só. Tá? Então, a gente vai trabalhando junto. E uma coisa que eu coloquei aqui no cantinho, que eu acho que é legal falar, né, é que o meu trabalho de mestrado, ele foi feito aqui na Uniara. Então, esse link aqui, essa fotinho aqui, é o logo do programa da Uniara, porque pouca gente sabe, né, do programa de mestrado da educação aqui da Uniara. É um programa bem forte, a gente tem excelentes professores. Então, acho que também é legal falar, né, para a gente ir conhecendo e mais pessoas tendo acesso. Então, vamos lá. Opa! Para começar, eu gostaria de pedir para vocês acessarem esse site. É edupulses, né, .io, tá? E aí vai pedir um PIN, um número. Então, é esse número aqui, 18241. Vocês podem acessar tanto do computador, ou se vocês preferirem pegar um celular, mas se quiser sair dessa tela para acessar no computador, não tem problema. Quem for acessando, a página que vocês vão ver é essa que eu estou mostrando. Oi, Mari, tudo bem? Tô vendo mais gente chegando, sejam bem-vindos. Então, vamos, por favor, eu peço para vocês entrarem nesse site, edupulses.io, e aí esse é o PIN, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Desculpa. Eu tô vendo aqui que já tem bastante gente, já tem 5 participantes, o pessoal já tá entrando. Colocando aqui também no chat o link, se alguém tiver com dificuldade de achar. Posso continuar? Pode. Posso? Então vamos lá. A primeira coisa, né, que eu queria saber, né, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é qual a relação de vocês com o aluno? Né, então, pai, educador, outro. A gente está com bastante educador, né, e pai aqui. Legal. E aí a próxima pergunta que eu gostaria de fazer para vocês
em uma palavra, o que é educação bilíngue? Gostaria que vocês fossem colocando aí para mim, por favor. Legal. Vou esperar mais um pouquinho, que ainda falta uma pessoa colocar. Mas tá bem legal, acho que vocês estão com acesso à tela, né? Então aparece multiculturalismo, globalização, intercultural, transformação, conhecimento, essencial, importante, estratégia, acesso, futuro. E isso é bem legal porque vocês vão ver que tá bem ligado com os achados, né, da minha pesquisa. Legal. Opa. Maiara, eu não consegui achar isso. Mari, você nem no link que eu mandei no chat? Eu entrei no link, eu cheguei até a colocar a senha, mas eu não abriu essa tela aí. Ah, tá. Deve ter entrado primeiro na tela de bem-vindos. Para cadastrar, é. Isso. É estranho, porque era só para ter... Porque você não vai entrar como um palestrante, né? E sim numa... É para colocar o PIN, não em entrar. Eu coloquei o PIN. E não foi? Não foi. Eu vou tentar entrar de novo para ver. Tá. Então é a mesma coisa, entrou nessa tela que você tem que preencher um monte de coisas. Ai, que estranho, porque é para entrar no EduPulses e aí a gente coloca o PIN só, né? Eu coloquei, mas aí ele entrou numa tela de Cadastro. Eu também. Estou gerando um link novo aqui para vocês, porque aí o que seria para acontecer era colocar o PIN aqui, né? Mas enfim, a gente quer usar a tecnologia para dar um pouco de dinamismo, né? Mas aí acontece essas coisas também, né? Temos que estar preparado para os dois. Legal. Então, por que eu fiz as duas primeiras perguntas, né? Elas são o cerne da pesquisa, né? Elas foram muito norteadoras aí no meu trabalho de mestrado e também para conhecer um pouquinho o público, né? Quem que está aqui, quem que está ouvindo, se é o pessoal da área da educação, se tem bastante pai, até para eu conseguir ver qual os jargões que eu vou usar, como que a conversa, né, a palestra, ela vai se dar. Então, o que eu queria começar falando, né? A introdução. Então, eu quero pesquisar sobre ensino bilíngue no Brasil, e aí o que eu vou achar? Qual que é o cenário que eu vou me deparar, né?
Então, vamos lá. E aí, uma das minhas questões era muito assim, eu quero saber como é o ensino bilíngue aqui no Brasil. Eu não quero fazer comparações como é o ensino bilíngue em outros países, né? Porque a minha preocupação estava bem aqui com a nossa realidade aqui no Brasil, né? E uma outra preocupação assim que eu tinha na BIREP, né, como na coordenação, era a questão da contratação de professores. A gente pena para contratar professores, vocês pais que estão com a gente há um tempo, vocês sabem disso, os professores que estão com a gente também sabem da nossa dificuldade, né, para contratar, encontrar pessoal qualificado para o ensino, né? E aí eu fui pesquisar, porque eu parti de um questionamento, né? Será que é uma coisa aqui de Araraquara? Porque é uma cidade do interior, né? Ou não? Ou será que é uma coisa mais geral? Como que tá isso? Como que tá a educação bilíngue a nível nacional? E como que é essa contratação de professores? Então, isso era uma coisa que ficava muito inquieta dentro de mim. E aí, vamos para o estudo, vamos começar. E aí, comecei a pesquisa. Uma das primeiras coisas que eu encontro é que no Brasil, a gente tem diferentes tipos de ensino bilíngue. E aí, isso foi uma coisa muito importante, porque sempre que eu falava muito em ensino bilíngue, para mim é claro que é o ensino bilíngue português e inglês. Mas a gente tem outros tipos, a gente tem o bilinguismo bimodal, que aí é o português, e a Libras, que é a Libra de sinal. A língua de sinais brasileira. A gente tem o bilinguismo de fronteira, então tem a questão das regiões de fronteira lá com a Argentina, né? A gente tem com o Uruguai, então a gente tem algumas escolas e a gente tem a questão do bilinguismo de fronteira. A gente tem também o bilinguismo agora dos imigrantes que têm vindo, o Brasil tem recebido de uns anos para cá bastante imigrantes. Então, a gente também tem esse cenário do bilinguismo dos imigrantes. E a gente tem o bilinguismo de prestígio, que é o que a gente fala e que acabou sendo o cerne do trabalho. E por que o bilinguismo de prestígio? Porque a segunda língua que é usada, ela não se faz necessária para a criança, para a pessoa se desenvolver, tá? Então, a educação bilíngue de prestígio, a gente está falando aí do português e inglês, ou a gente está falando, pode ser português francês, português espanhol, português alemão, desde que não seja, por exemplo, para se faça necessário. O espanhol, com alguns imigrantes bolivianos, por exemplo, ele se faz necessário. Então, ele acaba sendo um bilinguismo por conta da imigração. Mas a gente tem algumas escolas que formam o bilíngue português e espanhol, onde o espanhol não é necessário para aquela comunidade. E, por isso, o bilinguismo de elite, né? E aí, o foco da pesquisa são escolas que focam no ensino bilíngue, português e inglês. Então, a gente está falando de escolas bilíngues de elite, bilinguismo de elite. E então, eu fui lá, continuo a pesquisa. Uma grande dificuldade que eu encontrei foi o cenário de escolas bilíngues de prestígio no Brasil é muito amplo, tá? Tem várias escolas com propostas muito distintas e todas carregam o nome de escola bilíngue. Então, isso é uma coisa que foi uma das primeiras dificuldades que eu encontrei para começar o trabalho. Aí, outra dificuldade foi a escassez de estudos na área específica. Então, fui lá, pesquisei artigo científico muito pouco sobre o bilinguismo português-inglês, o bilinguismo de prestígio. Onde está a maior concentração de trabalhos? Em trabalhos de mestrado e doutorado, né? Trabalhos, a maioria recente, né? Quando eu digo recente, menos de 10 anos para cá. A gente tem poucos trabalhos mais antigos. E esses trabalhos, eles acabam ficando mais na academia, acabam não saindo tanto da academia e acaba tendo um pouco mais dificuldade de acesso para as pessoas acessarem, né? E então aí eu fui pesquisar a partir disso e compreender como tem sido considerada a formação de professores e quais os saberes necessários para atuar no ensino bilíngue português e inglês.
Aí eu queria que vocês voltassem lá para aquela página e respondessem para mim, para você, o que é ser bilíngue? Eu vou lá liberar já a próxima página aqui, a próxima pergunta. Então, para você, o que é ser bilíngue? Eu já coloquei algumas opções, mas se vocês quiserem adicionar outras, vocês fiquem à vontade. Então, aí a gente vê, né, que a maioria tem colocado ser proficiente em 2 ou mais línguas. Mas também está bem empatado com se comunicar em 2 ou mais línguas. Legal. Aí, tá quase empatando aí. Ser proficiente ou se comunicar em 2 ou mais línguas. E isso é uma coisa que também foi uma outra dificuldade, por isso que eu trouxe um pouquinho para a interação, para nossa interação, né? Por quê? A questão do que é ser bilíngue ainda é uma coisa que não há um consenso. Isso a gente fala não só a nível nacional, mas ainda não tem um consenso tanto da comunidade, nem da comunidade acadêmica, nem da nossa sociedade sobre o que é ser bilíngue. Eu trouxe aqui a definição de Marcelino, porque o Marcelino ele traz mesmo para a gente essa questão da abrangência do tema, o que é ser bilíngue. E tem muita divergência, porque para alguns estudiosos, o ser bilíngue é eu ter que ter a proficiência em 2 ou mais línguas. Aí, como eu coloquei aqui, para a cultura brasileira, acredita que o ser bilíngue, falo aquele bilíngue mesmo, aquele bilíngue de verdade, é quem cresceu em contato com as 2 línguas, dizendo, eu tenho 2 línguas maternas, né? Então, essa é uma outra definição. Mas, hoje em dia, o que a literatura mais tem aceito é você conseguir se comunicar, tendo em qualquer uma das 4 habilidades linguísticas, em 2 ou mais línguas. Então, quais são as 4 habilidades linguísticas? Eu falar, eu ouvir, eu escrever e eu ler. Então, por exemplo, eu não sou boa em escrever, falar e ouvir, mas eu sou boa na leitura, eu posso ser considerada bilíngue. E aí a gente entra aí para uma gama, né? Para um universo muito grande de pessoas bilíngues. Quando a gente entra nessa definição, a maioria de nós somos todos considerados bilíngues. Porque a gente consegue, uma das 4 habilidades a gente tem aí na segunda língua, né? Então, acaba sendo uma outra dificuldade também. Porque se eu estou pensando na escola em formar seres bilíngues, mas o que é ser bilíngue? Então, é uma pessoa que depois vai conseguir ter uma das 4 habilidades na segunda língua, né? Então, é um tema que acaba ficando muito abrangente e acaba sendo uma dificuldade para a gente enquanto escola. Aí, outro ponto, né, que eu já citei um pouquinho, mas que eu queria falar um pouquinho mais a fundo, é sobre a abrangência de escolas bilíngues, né? Aqui em Araraquara, hoje em dia, a gente já tem um tanto legal de escolas bilíngues, né? E a gente tem alguns tipos diferentes de escolas bilíngues. E o French, que é bem legal o que ele traz para a gente, porque ele acaba dividindo as escolas bilíngues do Brasil em 2 categorias, né? A categoria que foca na língua e a categoria que foca no conteúdo. Geralmente, as que focam na língua, elas são parecidas com escolas de idioma, né? Então, seriam aquelas escolas que seguem um currículo nacional com aulas que seguem um currículo nacional em português e ensinam a língua estrangeira com um programa intensivo. Esse programa pode ser 2 vezes por semana, 2 horas, todo dia 1 hora, mas o foco é na linguagem, tá? Então, é na língua.
Então, o meu foco é ensinar o inglês. Então, seriam escolas que aí tem o contraturno, mas eu vou dar aulas de inglês muito parecida com os institutos de idioma que a gente conhece. E a gente tem o outro lado de escolas, que é a que foca no conteúdo. E essas são as escolas bilíngues, escolas bilíngues de imersão, na sua grande maioria. E qual que é a diferença? É lógico que eu vou usar o inglês, mas o inglês não é o foco do ensino. O foco do ensino é o conteúdo. Então, eu vou dar aula de geografia em inglês. Consequentemente, eu vou aprender a língua. E até eu vou ter uma aula de inglês. Uma das disciplinas é o inglês, para dar suporte para que a criança consiga aprender o conteúdo que está sendo ensinado nessa língua, né? Mas então, ele apresenta essas duas escolas que focam na língua e focam no conteúdo. E aí a gente tem mais 2 autores, né, que fizeram algumas coisas legais. O Vitor, ele traz as formas fortes de bilinguismo e as formas fracas. O que as formas fracas de bilinguismo têm em comum? Uma das línguas, ela não é valorizada. Então, por exemplo, quando a gente entra aí, vou dar de novo o exemplo dos imigrantes que têm vindo para o Brasil. Não são todas as escolas que estão preparadas para dar suporte para esses imigrantes na língua materna deles. Então, em alguns momentos, a língua materna deles acaba sendo descartada no ensino. Então, essas são as formas fracas de bilinguismo. E as formas fortes, o que elas carregam em comum é que elas dão ênfase nas 2 línguas, no português, no inglês, né, qual que seja, como o do trabalho é português e inglês, mas as formas fortes, elas focariam nas 2 línguas. E as formas fracas, elas acabam deixando de lado uma linguagem. Desculpa, uma língua, não linguagem. Linguagem é muito mais ampla, uma língua, tá bom? E aí o Marcelino traz também pra gente uma coisa que é interessante, que é o tempo da aquisição. Então, se é um bilinguismo simultâneo, que a criança aprende ao mesmo tempo, desde pequeno. Se é um bilinguismo consecutivo, né, que a criança aprende uma língua e depois, mais para frente, ela vai aprender outra língua. E ele traz o consecutivo de infância, que a criança aprende uma língua em casa e a outra língua na escola, por exemplo, mas desde pequeno. Essa segunda língua ela é introduzida para o cotidiano da criança desde pequenininho. E diferente do simultâneo, a criança não está naquele ambiente familiar com as 2 línguas, entendeu? Deu para entender a diferença? Sim. Certo? Posso continuar? Pode. Então, vamos lá. Não sei se eu estou indo muito rápido. É difícil, né, gente? Assim, não ver a carinha de vocês, não ver como que a gente está. Temos que nos adaptar. Então, chegou nessa parte do meu trabalho, eu tinha 3 grandes impasses, né? Uma, a falta de legislação específica para a escola bilíngue. 2, toda essa abrangência de escolas que são denominadas bilíngues. E 3, uma não definição do termo o que é ser bilíngue. Então aí eu vi e falei, meu Deus, onde eu estou entrando, né? Mas vamos lá, já estamos aqui, temos que continuar. Aí falando um pouquinho do crescimento das escolas bilíngues, eu fui pesquisar também, né, do que está vindo, porque o crescimento é exponencial, é muito grande, né? Então, da onde está vindo, o que tem acontecido? Aparece a motivação dos pais, né? Isso a gente vê muito nas respostas que vocês trouxeram, essencial, importante, multicultural. Quando a gente vê essas palavras, a gente vê a motivação que os pais têm em procurar um ensino bilíngue, né? O mundo globalizado, que também foi falado nas respostas. Então, assim, não, o mundo hoje em dia é globalizado. Então, meu filho precisa saber outra língua. E aí eu vou falar daqui a pouco um pouquinho sobre inglês como língua franca, que é uma coisa que apareceu bastante nas falas, nos estudos, mas principalmente nas falas dos pais. A importância de reconhecer as 2 línguas como importante. Então, eu já falei um pouquinho antes, né? Mas da gente não descartar nenhuma das línguas, seja qual a língua eu estou ensinando.
e apareceram muitos estudos em comparações entre bilíngues e monolíngues, né? Isso a gente tem estudos da área de fono, a gente tem estudo da área da educação, da área de psicologia, e aí esses estudos acabaram que também sendo um incentivo para ter mais escolas bilíngues. O inglês como língua franca, né, o que eu queria trazer para vocês, a Gimenez, ela que fala muito, estuda muito sobre o termo aqui no Brasil, né? E o que acontece? O que é o inglês como língua franca? A língua inglesa, ela é utilizada em diferentes cenários internacionais, envolvendo pessoas de línguas maternas distintas, inclusive em situações que não haja falantes da língua inglesa como língua materna. Então, é muito comum ter reuniões internacionais ou a gente se encontrar com pessoas de outros países e a língua que a gente usa é o inglês, na grande maioria. Então, a gente vai viajar para países que não são países falantes de língua inglesa, mas a língua que a gente consegue, o contraponto que a gente consegue se encontrar e se comunicar, muitas vezes é o inglês. E por isso, o inglês tem se tornado aí uma língua franca, né? E qual é um problema ou não, uma solução, né, não sei, do inglês como língua franca? Quando a gente trata do inglês como língua franca, a gente tira toda a carga que o inglês tem da formalidade do inglês. A gente acaba descartando, não tem mais tanto certo e errado, né? Os brasileiros, eles carregam algumas coisas no jeito de falar inglês, como, por exemplo, a gente coloca o izinho no Facebook, né? Quem aqui não fala Facebook? Né? A gente não fala Facebook, que seria a forma mais adequada. No inglês britânico, no inglês americano. E o inglês, como língua franca, ele aceita essas particularidades dos falantes, né? Os indianos também têm uma forma muito particular de falar o inglês. Isso também é aceito no inglês como língua franca. Então, é um ponto a mais aí para a gente colocar, né? Porque para pensar, né? Como que o inglês acontece. Uma coisa que eu vou passar rápido, mas que é importante falar, a base teórica do trabalho sobre a aquisição da linguagem e o desenvolvimento infantil, eu usei o Vygotsky, é a mesma que a gente usa na escola, né? E o que acontece, né? Bem rapidinho aí, para o Vygotsky, a fala é essencial para o desenvolvimento cognitivo, né? Então, a gente tem também a questão da memória e o uso dos signos. E a aprendizagem, né, que ela acontece nas zonas de desenvolvimento. Então, tem a zona de desenvolvimento que a criança já consegue atingir e tem aquela que a criança precisa dos signos, da intervenção de algum adulto, de alguma outra coisa, né? Uma outra criança, algum vídeo, para ajudar a criança a chegar àquele conhecimento, né? Para ela chegar naquela zona de desenvolvimento. E uma coisa que eu acho que é fundamental para eu falar aqui é que já em Vygotsky ele trazia sobre um novo olhar para a interação do professor e o aluno, porque para ele cada criança tem a sua forma de aprendizagem. Então, por mais que assim, com 5 anos a criança vai estar isso, isso. Legal, a gente tem um norte, mas cada criança aprende de uma forma. E cada criança vai chegando nas suas zonas de desenvolvimento a partir de uma forma específica. E o Vygotsky já falava que os professores tinham que se atentar a isso há muito tempo atrás, né? Então, isso eu acho que é uma coisa legal de frisar aqui para vocês. E aí, outra coisa que eu queria só passar rapidinho, né? Que aí, então, quais são os saberes profissionais que a gente vai procurar? Que eu vou me embasar na literatura. E aí eu trouxe Tardif. Tardif não é tão conhecido assim quanto Vygotsky, mas ele é canadense e ele estuda bastante sobre a formação profissional e ele fala sobre 4 saberes mais importantes que os professores têm que ter. O primeiro são os saberes da formação profissional, então da universidade, da faculdade, né, que os professores têm que ter. Os saberes disciplinares, então eu vou ensinar matemática, eu preciso saber, né? Eu vou ensinar ciências, eu preciso saber daquilo.
Os saberes curriculares, o curricular está muito ligado à escola, então o ambiente que eu estou inserido, então qual que é o currículo dessa instituição, o que essa instituição acredita e como que eu vou atuar frente a esses saberes, e os saberes experienciais, que são os saberes que o professor vai adquirindo ao longo da sua trajetória. Bom, passei rapidinho sobre esses dois para a gente também não ficar se estendendo, tudo bem? Então, o objetivo geral da minha pesquisa foi identificar o contexto atual de formação e os saberes necessários à formação de professores para o ensino bilíngue português e inglês. E para eu chegar nesse objetivo, então o que eu fiz? Toda a pesquisa bibliográfica, que eu apresentei alguns pedaços aí para vocês, e aí depois eu entrei no site do MEC e fui ver todas as faculdades e universidades cadastradas que ofereciam cursos de letras e pedagogia para procurar disciplinas voltadas ao ensino bilíngue. Quando eu entrei e vi o número de faculdades, assim, eram mais de 5.000. Então, a gente enxugou para São Paulo, tá? E aí, por isso que acabou ficando um recorte de São Paulo e não do Brasil. Que aí, do Brasil não ia dar tempo mesmo, o mestrado é muito curto. Aí, eu fui entrevistar gestores de escolas bilíngues. Então, eu entrevistei 4 de escolas da região, perguntando, né, como eles fazem a contratação, o que eles levam em consideração para a contratação de professores. E eu também entrevistei professores especialistas, então professores que têm publicações recentes sobre o ensino bilíngue, e aí eu fui conversar um pouquinho com eles para saber o que eles têm pesquisado, o que eles têm encontrado dentro das pesquisas deles sobre a formação de professores para atuar no ensino bilíngue. E aí eu vou trazer um pouquinho aqui dos resultados, né, do que a gente encontrou. Eu falo muito a gente, né, porque sou eu, a minha orientadora, lógico, né, e na época eu estava grávida da Lara, então eu falo que a Lara já participou ativamente aí dessa pesquisa, né, porque ela estava junto todo o processo aí. Então, como eu disse, né, aí eu comecei, opa, eu apertei, saiu. Enxugando para o estado de São Paulo, eu tinha 921 cursos de letras e pedagogia. Aí vamos começar a análise, entrar em 901 sites de universidade, procurar essa análise. 203 foram excluídos porque os dados não estavam completos. 77 foram excluídos por não possuírem sede no estado de São Paulo. Então, eram faculdades EAD, alguns dos campos eram só na Bahia, vários do campus só no Sul. Então, esses eu acabei excluindo também. E 178 foram excluídos por terem dados dobrados. Às vezes é a mesma faculdade, com campos diferentes, ou aparecia 2 vezes, né, no site do MEC. Então, o total de cursos analisados foi de 463. E aí, o que eu procurei nesses cursos? A primeira coisa, né, o que eu procurei nesses cursos foi se tem disciplina sobre o bilinguismo. E como a gente já previa, né, nenhuma traz nem nada de disciplina sobre o bilinguismo. Tem até algumas meninas aqui, né, que ainda estão na Unesp, pode falar, mas lá na Unesp tem uma disciplina de bilinguismo, né, mas como que não aparece? Por que essas disciplinas não apareceram? Porque são disciplinas que elas são dadas como eletivas e elas dependem do professor que oferece essa disciplina oferecer ou não essa disciplina. Não são disciplinas fixas nas grades. Então, na pesquisa, essas disciplinas não aparecem, porque ao pesquisar as grades curriculares, não tem nenhuma disciplina voltada para o bilinguismo. Conforme eu fui estudando e tendo as entrevistas com os gestores, né, e com os professores, eu me vi na importância também de pesquisar sobre a disciplina sobre educação infantil. Eu estou falando do cenário, né, da educação infantil, dos anos iniciais do ensino fundamental, e aí todos têm falado da importância dos professores saberem sobre educação infantil, sobre o
desenvolvimento infantil. Então, na parte da pedagogia, é esperado que tenha, apesar de ter surpresa de algumas não terem, mas na parte de letras também é esperado que não tenham, né? E realmente eram só 2 que acabaram tendo disciplina sobre educação infantil. E aí o que acontece? Nós temos os cursos de letras formando ótimos letristas, especialistas na língua inglesa para poder lecionar, mas com pouco conhecimento sobre educação infantil. E aí a gente tem faculdades excelentes formando os pedagogos, formando uma equipe bem legal para atuar na educação infantil, mas que não vai ter a proficiência na língua. Então, a gente, nossa, mas e aí, né? Como que vai se dar isso? Outra coisa que eu acabei pesquisando também, se oferece disciplinas sobre o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento humano. A gente vê que é uma porcentagem pequena nos cursos de letras, né? Então, são 6 cursos de 23, 26 cursos de 110, 2 cursos de 16. Já na parte da pedagogia, a gente tem aí mais ou menos 50% das universidades ofertando, né? Cursos de letras que não oferecem disciplinas em inglês, acabou tendo aqui 6, desculpa. Eu já tinha feito uma exclusão desses cursos no começo da análise, mas aí acontece que esses que foram analisados, eles não carregavam no nome letras habilitação única, letras português-espanhol, por exemplo. Então, por via das dúvidas, eu acabei analisando, mas não continha disciplinas de inglês. Cursos de pedagogia que oferecem disciplinas sobre a língua inglesa. Vamos ver se tem algum aí, né? E aí a gente vê que é um número muito pequeno, né? Só 5 faculdades, universidades que trazem isso. Quando a gente vê aí no total de 300 e poucas, quase 300, né, faculdades, é pouquinho. E aí o que eu achei muito interessante é que teve um curso que trouxe uma eletiva sobre o letramento infantil. Então, eu achei um dado interessante da gente ter na pesquisa, assim, porque pode ser que estejam surgindo novas tendências. Sobre a pesquisa de cursos de pós-graduação, o que eu encontrei? No MEC, no site do MEC, 16 cursos que oferecem com o nome bilíngue. 7 são referentes ao ensino bilíngue como foco dessa pesquisa. Então, cursos de pós-graduação aceitos pelo MEC para o ensino português-inglês, bilinguismo português-inglês. 8 referentes ao ensino bilíngue português-libras, o bilíngue modal. Um curso é para secretariado bilíngue, então também não é o nosso. E aí, dentro desses 7 cursos que a gente achou aqui, né, do ensino bilíngue, apenas 2 são possíveis a gente fazer aqui do estado de São Paulo. Um é presencial na cidade de São Paulo e o outro, ele é à distância no Paraná. Então, para o pessoal aqui de São Paulo, tem a possibilidade de fazer 2 cursos de 7 cursos, né? É muito pouco, né? É bem baixa a oferta ainda. E aqui que começa uma parte bem legal dos resultados, que foi a comparação das respostas que eu obtive dos gestores e dos professores especialistas. Então, sobre o ser bilíngue, para os gestores ainda é muito amplo também isso. Então, vocês podem ver a capacidade de se comunicar em outro idioma, tem a divergência da proficiência, e alguns falaram sobre a relação com a cultura. Já para os professores especialistas, está muito na linha do que a gente encontrou na literatura, se expressar em mais de uma língua, independente da proficiência, né? Então, é muito parecido com aquilo que eu trouxe para vocês no comecinho da apresentação. Sobre a contratação dos professores e os saberes iniciais e a formação dos professores, né, o que acontece? Os gestores afirmam que quem aparece, quem eles mais contratam são jovens e recém-formados, né? Que tenham tido contato com o inglês. Então eu morei fora, eu sempre gostei da língua. Eles têm afluência na segunda língua, não necessariamente proficiência. São pessoas, né,
que tem noções de desenvolvimento infantil e todas as escolas, nenhuma das escolas entrevistadas, elas têm um currículo tradicional, elas têm uma forma de ensino tradicional. Então, todos falaram, a gente precisa de flexibilidade, porque a nossa forma de ensinar é diferente do que os professores foram ensinados, na grande maioria. Então, a gente precisa de flexibilidade desses professores que estão entrando aí. E aí, os professores especialistas, por outro lado, falam que o que seria interessante que esses professores tenham? Noções sobre o desenvolvimento infantil. Eles alegam, né, que precisa ser proficiente na segunda língua, que precisa trazer a prática relacionada ao contexto e falam muito da relação professor-aluno, porque muitas vezes o professor vai estar falando uma coisa que o aluno vai entender. Então, essa relação professor-aluno tem que estar bem conectada, né? Uma coisa muito importante. Eles falam bastante da questão da fala, porque não é só eu saber falar inglês. Eu preciso saber ensinar, eu preciso saber o conteúdo em inglês para eu poder ensinar aquilo em inglês, né? Nós aqui todos somos falantes do português. Quem aqui se acha apto a dar aulas de português? Né? Então, a gente entende essa diferença e a gente tenta trazer isso também para as escolas, né? Nisso, o que a gente tirou de conclusão? Tem a lacuna entre a formação inicial e os saberes necessários, implica em professores poucos preparados para atuarem na área, e a gente vê que os saberes, eles vão além dos disciplinares e os profissionais, né? Os saberes que trouxe lá de Tardif antes. Sobre a formação continuada, que apareceu bastante nas entrevistas. Então, a gente tem gestores que todos falaram que investe bastante em formação continuada. E aí, que tipo? Eles investem na linguagem, né, na língua, para os professores se tornarem melhores na língua, na metodologia da escola, e eles trabalham bastante com a formação continuada como forma de valorização profissional. Não, então a minha escola oferece muito isso. Então é muito bom o professor vir trabalhar aqui, porque ele vai ter isso a mais no currículo dele. E os professores especialistas, eles falam, né, que a formação continuada, o que ela tem acontecido hoje em dia? Em cursos de pós-graduação ou em workshops, congressos, e isso realmente acontece muito. Hoje em dia tem muitos eventos sobre bilinguismo, só que aí os professores têm que sempre ficar antenados, né? Ficar se cadastrando em site, sempre ficar antenado para ver onde vai ser o próximo evento, como eu posso participar. Porque pouco é oferecido na graduação mesmo, e aí é o que eu falei das disciplinas eventuais. E os professores especialistas acham que as escolas, as instituições devem providenciar o caminho que o professor deve percorrer. Então, a escola vai falar, você precisa saber isso, 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 você precisa ir por esse caminho, precisa aprender melhor o inglês, né? Então, a gente vê que são necessidades muito amplas para serem incorporadas na graduação. É difícil a gente pensar como colocar tudo isso dentro do curso de pedagogia, que já é muito amplo, né? Então, é uma coisa que fica bem difícil pensar na graduação. E aí, as considerações finais, estou acabando, gente. Então, assim, as indefinições acerca do que é ser bilíngue e sobre o ensino bilíngue dificulta uma legislação. Porque a gente pede tanto por uma legislação, mas aí a legislação vai ter que pôr uma definição. E essa definição não está bem acordada nem entre a academia, né? A importância na formação continuada. Os cursos de graduação não estão preparados para essa formação específica. A falta de preparo profissional versus a formação acadêmica, né? Então, os cursos de graduação não estão preparando, então os profissionais vêm mesmo para a área com despreparo mesmo, pouco preparo. Uma coisa interessante da gente pensar, se a gente pensa no inglês como língua franca, como uma das razões para o bilinguismo, a gente entra em contradição com os testes, porque os testes que as escolas usam são testes padrões e são testes que levam em consideração o inglês de um lugar.
né? Então, como a gente agora, a BRAP, como escola Cambridge, nós usaremos o inglês britânico para essa testagem. Então, a gente também tem que tomar cuidado para não tratar o inglês no ensino como uma língua franca, porque o teste ele vai cobrar a formalidade do inglês britânico. Certo? Deu para entender? Os saberes necessários para a atuação, né, dos professores, então o que a gente tem? Que os professores precisam saber de desenvolvimento infantil, precisam ter boas habilidades linguísticas na segunda língua também, saberes profissionais, disciplinares, curriculares e experienciais. Então a gente vai precisar de o professor ele vai ter que ter experiência no ensino bilíngue ou a escola vai ajudá-lo a adquirir essa experiência. Os curriculares, então o professor vai ter que estar bem alinhado com a escola, né, para saber como atuar. Os disciplinares e os profissionais, que é aqueles que já vêm da faculdade. Aprendizagem centrada na criança. Então a gente tem falado aí de escolas que trazem uma metodologia diferente, não é mais aquela metodologia tradicional que a gente foi ensinado. Então, os professores precisam estar atentos a isso. A compreensão na complexidade acerca do que é ser bilíngue e do ensino bilíngue. Então, o profissional ele precisa ter noção disso, até para saber, aquela escola funciona assim, 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 a minha postura tem que ser assim. E conhecimentos e objetivos da instituição. Peraí, acho que eu pulei um. Não, foi certo. Então, né, para fechar mesmo, o perfil de professores candidatos a atuarem no ensino bilíngue português e inglês na educação infantil e nos anos iniciais do fundamental tem sido recém-formados em pedagogia ou letras, cabendo à instituição de ensino bilíngue promover a formação continuada para nivelá-los como professores de escolas bilíngues. É possível sugerir, frente à carência dessa formação, que cursos de pós-graduação possam ser estruturados para formar professores aptos a atuar, né? Então, de uma forma geral, eu vou aqui colocar as minhas referências para vocês verem também. Aqui são só as referências que eu usei nos slides, né? Mas, de uma forma geral, o que a gente tem? Um cenário muito abrangente. Então, o que é legal? Agora, falando bem enquanto escola. Mostrar para o pai essas diferenças. Então, tem esses tipos de escola. A BRAP, ela funciona assim, assim, assim. E a mesma coisa para os nossos professores ao entrar. Então, a BRAP funciona assim, o nosso tipo de bilinguismo é assim, e vai caber muito à equipe gestora estar bem formada e alinhada frente ao que a instituição oferece, qual é o propósito da instituição, para a gente conseguir passar isso para os alunos, para os professores e para os nossos pais, para que a gente tenha um bom ensino, um ensino de qualidade. E aí foi isso, gente. Eu acabei falando um pouquinho a mais do que eu esperava, né? Mas é bastante informação e como foram 2 anos de estudo sobre isso, é muita paixão também pelo trabalho, né? Então, acabo falando bastante mesmo. Mas eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho, né, do que eu me propus na pesquisa, dos achados que eu encontrei, que foram muitos, né, foram bem interessantes, mas que é difícil, né? É difícil a situação que a gente está. Não sei se vocês querem fazer comentários, perguntas, se eu passei muito rápido por alguma parte. Eu acho que por enquanto não ficou nenhuma dúvida, assim, deu para entender. Achei que foi uma ótima exposição. E eu achei muito interessante, porque a gente, pela prática, percebe que às vezes tem algumas dificuldades até na questão da legislação, tudo. Mas você mostrar os dados assim, mostra como que a gente real não tem o tanto de informação que a gente deveria ou que seria melhor, né, para a prática. E aí, assim, a gente vê que tem um movimento, sim, para a legislação. Até no começo de junho, se eu não me engano, teve um encontro, né?
A gente tem caminhado para a legislação, mas ainda é uma coisa muito a passos de formiguinha, né? E assim, como a gente sabe, o grupo de pesquisa dominante que tem levado à frente esse para a legislação que vai acabar sendo, que vai acabar guiando, né? O que é o ser bilíngue, o que é uma educação bilíngue, porque acaba ficando muito difícil para a gente, escolas bilíngues, a gama de concorrência, né? Obrigada, viu, Lid? Vi seu comentário. Mais alguém? Gente, é muito desafiador falar assim, ó. Vocês não fazem ideia. Não vê a carinha de vocês, não sei como vocês estão. Não dá para saber se teve dúvida ou não naquilo ou não. É difícil, gente. Mas é legal, faz parte, né? A gente tem que se adaptar mesmo. Realmente, Miss Santos, a Miss Santos colocou, né, que o grupo de pesquisa que ela faz parte que tem discutido, eles que têm liderado mesmo, e assim, pra gente é uma coisa boa, porque é muito que a gente segue, e eles são o top do bilíngue no Brasil hoje é o grupo que você tem participado, né, que é da Da Antonieta Antonieta. Megali, mas A Fernanda Liberali também faz Liberali. parte dos pais. A Liberali, E, inclusive, ontem elas fizeram uma live super legal com a Ofélia Garcia também, que é um dos maiores nomes da educação bilíngue mundial, né? Falando da importância dessa mudança de característica da educação bilíngue também, né? Para o que nós estamos olhando na educação bilíngue atualmente, né? Quais são as perspectivas que nós vamos ter? Então, as meninas estavam discutindo muito sobre essa questão da legislação, mas como trazer uma legislação no sentido de entender as demandas e englobar todo esse movimento bilíngue, né? Porque quando a gente fala bilíngue, a gente fala das escolas de fronteira, a gente fala também da questão dos deficientes auditivos, a gente fala das escolas indígenas também. Então, tudo isso engloba a educação bilíngue, né? E as meninas, elas batem muito, muito de frente, muito firme com isso, no sentido de preparar e de pensar uma legislação que pense todas essas realidades, né? Essas diversas realidades que são demandas que o Brasil tem, né? Com certeza, a gente é um país aí muito grande, né? E a gente precisa disso até para nos apoiar, né? Não só na questão do bilinguismo da escola, né? De elite, mas também, como a Miss Santos falou. E uma coisa que tem crescido muito é a questão dos imigrantes, que as escolas estão se descalando. Tem escola que a comunidade imigrante está maior, tem mais crianças falando espanhol dentro da escola e crianças falando português. E aí chega para o professor também não sabe como agir, né? E a gente viu que não tem o preparo do professor para isso. Mas a questão da legislação é uma coisa muito importante, até para a gente conseguir ter um guia. Obrigada, viu, Santos, pela... Mais alguma coisa, pessoal? Gente, acho que é isso, então. Exatamente o que eu ia falar. Acho que é isso. Obrigada, Má, por abrir aí a nossa primeira palestra do Escola para Pais. Eu queria agradecer a todos os pais que participaram. A gente teve algumas pessoas que vieram de fora também, ou nomes que eu acabei não reconhecendo. E aos nossos professores, educadores que estão aqui sempre com a gente, apoiando, aprendendo também, né? Essa foi aí a tese
da Miss Passos. Foi sofrida, foi difícil, mas tá pronta. E Tá tá pronta, linda. encadernada e entregue. E tá Assim que eu linda. tiver a versão digital, eu posso dividir com vocês também, tá? Sim, bem Ficou bem legal. legal. A Miss Albino escreveu aqui, Má, você quer ler, quer comentar? Achei legal você trazer as diferenças do bilinguismo, pois muitas vezes não se sabe ao fundo o que é um programa de imersão, um programa de ensino intensivo de língua, e o público que busca esse ensino não sabe bem o que procurar. Isso é bem legal, Miss Albino mesmo. O Lyle, né, o French, que é quem eu cito, ele fez um artigo muito fácil, assim, né? Que é isso que eu acho que os pais precisam. E ele faz o artigo para o pai mesmo, para o pai entender. Esses tipos de educação bilíngue que estão sendo oferecidas no Brasil. Então, se você está procurando uma escola para o seu filho, e lá ele não coloca A é bom, B é bom, C é bom. Não, ele mostra e aí você consegue pensar, não, para mim isso é o mais importante, então eu consigo. Não, mas para mim isso é o suficiente, então eu vou por esse lado, né? Acho que isso é uma coisa bem interessante mesmo. Eu acho que vai muito pelo objetivo que você tem, né? Não é uma escola que tem um programa bilíngue ou uma escola de imersão, eles acabam tendo objetivos diferentes. Sim. Então, você pai precisa escolher, bom, qual é o meu objetivo frente ao idioma, né? À segunda língua. Eu quero a proficiência, eu quero que o inglês seja a língua franca, eu quero a comunicação. O que eu quero para o meu filho? E aí a partir disso mesmo. Ô, Má, eu acho que a gente podia compartilhar com os pais esse artigo. Né? Eu Eu acho mando que sim, seria eu tenho bastante ele. interessante. Ele é bem legal mesmo. Eu compartilhei com as estagiárias já na escola, a gente tem, mas eu tenho ele aqui também. Ele é bem legal e ele foi escrito para uma revista, não é nada científico. Ele foi publicado na New Roots, que é uma revista, tipo uma nova escola, assim, né? Então, ele tem uma linguagem muito fácil pra gente. Perfeito. Acho que é isso, então. Quero agradecer. Se mais alguém tem alguma Muito coisa para obrigada. falar, fiquem à vontade, mas a gente agradece a presença de todos. Muito obrigada. Muito bom nesse horário, nessa quarentena. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau. Obrigada a Muito você. obrigada. Obrigada, Miss. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Dani. Certo, Tice? Foi muito bom, Má. Muito obrigada, viu? Foi? Ai, que bom. Eu já tinha visto, né? Eu tentei deixar de um jeito mais... Eu queria ter falado menos, na verdade. E eu tentei Eu acho não que trazer... sim. Sua fala foi tanta muito importante. Tá. Foi necessária. Eu acho que foi bem claro. Os pais... eu acho que foi muito bom, assim, para entender essas diferenças mesmo. Né? Eu acho que isso é importante. Né? Quais são, para que serve e como é. Eu acho que isso é bem legal. E até para ver também a dificuldade que a gente tem para achar profissional, né? Sim. E nem só para achar profissional, é uma dificuldade geral, porque, mas por que você é assim e o outro é assado? É assado, Não existe uma legislação, a gente não tem como falar, não, a gente é assim porque a lei diz para ser assim. Sim, mais difícil. Muito bom. Então tá bom. Obrigada, Má. Obrigada, viu? Imagina, obrigada a vocês. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau. Boa noite.